Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu nessa quarta rodada da Premier League. Bora! Já começando com o Arsenal 3-0, quase cravei. Eu falei no meu review do jogo que ia ser 3-1. Errei porque eu disse que a gente ia tomar um gol. Não confiei na nossa defesa, que é a melhor defesa do campeonato. Pronto. Falei, já vou adiantar aqui. A gente vai ser de novo a melhor defesa do campeonato. Cara, é incrível. Incrível que esse Mosqueira é. Qual outro adjetivo que eu uso pra esse cara? Pagamos 13 milhões. Parece que vai ser um gênio da defesa, tá? O cara não se assusta. Já falei, ele estreou em Anfield contra o Liverpool. Jogou demais. E agora foi a estreia dele no Emirates. Absurdo, absurdo. E a zaga como um todo, tá? Timber, mais uma vez. Se eu desse nota pra jogador, ia ser nota 8. Um monstro incansável na lateral direita. Você vai pro outro lado, tem o Calafiori, que, gente, joga demais esse cara. Se ele não tivesse sido lesionado na temporada passada, o que poderia ter sido, hein? Mas, no presente, tá destruindo, tá jogando demais. Participou da criação do segundo gol, além de dar um suporte muito forte pra gente na defesa. Então, essa linha de defesa, que nem é a titular, né? Porque o Saliba tá machucado, vai voltar no lugar do Mosqueira. E, gente, isso é um problema maravilhoso pro técnico ter, tá? Porque sai um jogador muito bom, entra um tão bom quanto, pelo jeito. E ainda temos o Big Gabi. Gente, Gabriel, falei no vídeo de review, top 3 zagueiros do mundo. E se você não concorda, você tá errado. O cara é um monstro, tá? Zagueiro absurdo. E o meio campo? Zubimendi, meu volante, baixinho, faz gol de cabeça. Olha aí, que absurdo. 2 gols, cara. E jogando demais, jogando demais. O primeiro gol foi cinema, tá? Que chute absurdo. Tudo bem, foi quase no meio do gol, teve um leve desvio, mas foi um chutaço de fora da área. Absurdo, muito difícil de acertar. Fora isso, o jogo inteiro dele foi quase perfeito, eu diria. Jogadoraço, tá? Jogadoraço. E a dupla funcionou bem, né? Ele e o Merino, dupla de meio de campo da seleção. Funcionou muito bem também. Merino, cara, que controle de jogo que esse cara tem, né? Absurdo. Jogadoraço também. Não influenciou tanto o jogo, mas o controle e a cadência que ele traz pro time... Cara, jogou muito, tá? Jogou muito. E legal porque ele conseguiu descansar o Rice, né? Porque agora a gente vai estrear na Champions League e domingo que vem tem City. Então é importante o Rice estar 100%. A parte triste do meio foi que o Odegaard, nosso capitão, caiu de novo pra lesão. E, gente, nem sempre é culpa do departamento médico, né? Porque ali não tem como prever. O cara, numa jogada relativamente normal, tudo bem, foi uma dividida meio tensa, até o Timber tava envolvido no lance, mas ele caiu em cima do ombro, tipo, aí o que você faz com isso? É só zica mesmo, tá, gente? O Arsenal tem dessa. O Arsenal tem essa maldição de lesão. Não sei o que acontece. Mas fica essa nota triste aí, perdemos o Odegaard. E no geral, todos no ataque também foram muito bem. Você pode separar entre primeiro e segundo tempo pra todo mundo, menos pro Madueke. Jogou demais. Jogou demais. Infernizou a defesa dos caras o tempo inteiro. O Murilo saiu machucado, infelizmente. E aí eles tiveram que trocar, inverteram posição ali. O lateral esquerdo veio pra direita pra tentar fechar o lado do Madueke, mas não adiantou. Ele jantou os caras. Foi absurdo. Encheu o saco o tempo inteiro, criou tanta jogada. E aí você vê como os números, de novo, como os números são bizarros no futebol. Ele não deu nenhuma assistência, não fez gol, mas foi o melhor em campo. Pra mim, foi o melhor em campo, incontestável. Incontestável. Jogou demais, mas um problema bom pro técnico. Se ele continuar jogando assim, como que ele sai do time? Me explica essa aí. Você mesmo. Você que tá falando aí que o Madueke é uma porcaria, que o Madueke não serve pra nada. O Madueke lixo, eu li. Cadê o lixo que eu não tô vendo? Se ele continuar, o Saka volta. Ok, incontestável, Saka é melhor do que ele. Mas aí a gente joga ele pra esquerda e deixa o Eze no meio? Porque também o Eze não dá pra tirar do time depois dessa atuação. Tudo bem, ele começou melhor. O primeiro tempo foi diminuindo ali, né? Foi sendo menos acionado, eu diria. Mas no segundo tempo, deu assistência e eu falei no review do jogo, deu pra ver uns brilhos do que ele pode proporcionar pra esse time. Como você tira o Eze do time? Sabe, eu gosto desse tipo de dor de cabeça. E é esse tipo de dor de cabeça que o técnico tem que ter. Todo mundo jogando muito bem. E o Gyökeres não foi muito bem no primeiro tempo, e nem muito por culpa dele, tá? Porque
o nosso time tá muito desequilibrado ainda. A gente só tá procurando o lado direito. E, de novo, o Gyökeres a gente sabe que prefere vir mais pela esquerda. E aí o que acontece quando você vai muito pelo lado direito? O lado esquerdo fica negligenciado. Só que aí no segundo tempo, nem deu tempo de reclamar, porque começou o segundo tempo e ele já fez o gol dele. E aí a partir disso ele se soltou, começou a aparecer mais. Teve um lance que ele deu um chute na trave que eu até esqueci de comentar lá no review. Se ele faz aquele gol, gente, aí eu queria ver comentário aqui, ó. Gyökeres obeso, Gyökeres joga de calça jeans, molhada. Cadê? Meu atacante tem 3 gols em 4 jogos e o seu? Talvez tenha mais se você torce pro City, mas a gente chega lá. Quanto ao Forest, cara, vai ser complicado essa temporada pra eles. Eu acho que a partir de agora vai começar a dar uma confusão ali no time. Porque, como eu disse, o técnico que tá agora, o Postecoglou, é muito diferente do Nuno Espírito Santo. Muito diferente. São jeitos de pensar muito diferentes. E o Nuno montou esse time pensando do jeito dele. Não sei se encaixa no jeito de jogar do Postecoglou. E pra piorar, o Murilo machucou, como eu disse. E o Murilo é um pilar da zaga deles. Não sabemos o que pode acontecer com esse Forest, tá? Ainda mais se você considerar que foram 2 derrotas por 3-0 seguidas. É preocupante. Vamos ver como é que o Forest vai seguir nesse campeonato. Mas é isso. 3-0 pros Gunners. Estamos evoluindo, mostramos muito mais potencial de ataque nesse jogo e mostramos que a gente pode muito mais. Muito mais. É isso que empolga. Come on, Gunners, vambora. Aí vamos pra Bournemouth e Brighton. 2-1 pro Bournemouth. O que eu falei? Falei que ia ser 1-0. Foi 2-1. Acertei o vencedor, então tá tudo certo. Pra variar, Semenyo jogou demais, tá? Uma assistência e um gol. E o Brighton, gente, tava meio fora, sabe? Não conectou, não chegou pro jogo, parece. Sei lá. Tiveram até algumas chances ali, fizeram um gol, mas não clicou. Não entendi. Jogaram tão bem contra o City e aí contra o Bournemouth. É que o Bournemouth é um time chato de jogar contra. Jogam muito bem, né? Muito bem organizados, muito fechadinhos e o ataque é muito forte. Por causa do nosso gênio, nosso craque Semenyo. Que tem agora 3 gols e 2 assistências no campeonato. Em 4 jogos. Tá bom pra você ou não? Joga demais. Aliás, o primeiro gol do Bournemouth foi um golaço, tá? Golaço. Jogadaça do Semenyo. Ele rola a bola pro meio e o Alex Scott pega de primeira de esquerda. De fora da área. Chute seco, forte. Sem chance pro goleiro. Golaço. Excelente vitória dos Cherries. Newcastle 1, Wolves 0. Finalmente acertei uma vitória do Newcastle. Não acertei o resultado, mas tá tudo certo. O Newcastle ainda sem o Issa, mas Voltemades estreou e estreou com gol, olha aí. O time jogou bem, jogou melhor do que tem jogado ultimamente. Só que o Wolves deu muito trabalho, tá? Deu muito trabalho. O Pope fez umas defesas absurdas. Aliás, o Wolves chegou com 10 segundos, gente. O Pope teve que trabalhar já. Com 10 segundos. E aí, no lance do escanteio, com 40 segundos. Mais uma defesa do Pope. Mas depois disso, o jogo equilibrou. O Newcastle um pouco melhor. Teve mais defesa dos 2 goleiros. Teve bola na trave. Enfim, um jogo muito divertido se você é neutro. Boa vitória do Newcastle e preocupado com o Wolves, tá? Se o Wolves continuar nessa onda ruim, vai cair esse ano. Everton e Aston Villa, 0-0. Esse eu errei feio. Achei que o Everton ia ganhar esse jogo. Mas olha, apesar do 0-0, foi um jogo interessante, tá? Várias chances o Everton criou. Várias chances. Mas o Dibu Martins retornou, né, pro Villa. Não deu certo a negociação dele com o United. Mas, ó, parece que o cara é profissional, viu? Pegou demais hoje. Fechou o gol. Mas assim, o Everton perdeu uns gols que não pode perder. Ainda mais se quiser alguma coisa a mais nesse campeonato, né? Além de ficar fugindo de rebaixamento. O Grealish jogou bem de novo, mas é isso. Não foi suficiente, 0-0. Crystal Palace e Sunderland, eu acertei o empate. Mas disse que ia ser 2-2, né? Tá tudo bem. Excelente resultado pro Sunderland, fora de casa contra esse bom time do Crystal Palace, tá? Mas eu não vou mentir. Se não fosse o goleiro do Saints, o Palace teria ganhado fácil, tá? O goleiro pegou demais. Várias defesas monstruosas. Excelente resultado pro Sunderland. Vamos pra Fulham e Leeds. 1-0 pro Fulham. Também acertei o vencedor, mas o Leeds jogou muito, tá? Vários ataques perigosos, ótimas defesas do Leno. E se o Leeds tivesse alguém melhor do que o Calvert-Lewin de atacante, talvez esse resultado teria sido diferente. Ele teve uma chance, sozinho, de cabeça. E ele cabeçou, tipo, no braço do Leno. Pô, cara, você já foi atacante da seleção da Inglaterra. Vamos fazer melhor. Mas conforme o jogo foi acontecendo, o Fulham realmente tomou o controle do jogo. O goleiro do Leeds também fez boas defesas. Mas, aos 94, escanteio
pro Fulham. Gol contra bizarro do Gudmundsson. Cara, que gol estranho. Que gol estranho. Parece que foi por querer. E praticamente no último lance, zica no Leeds, que jogou bem. Aí vamos pra West Ham e Tottenham. 3-0 Tottenham, falei que ia ser 3-1, acertei o vencedor, então tá tudo certo. E olha, o West Ham poderia ter tido sorte melhor nesse jogo também, tá? Teve um lance no comecinho do jogo, aos 14 minutos, Paquetá dentro da área, cara, quase na pequena área, e ele errou o gol. Não pode. Não pode. E os Spurs criando muito com bola parada. Ficou devendo com bola no chão, tá? Ainda mais porque era a estreia do Xavi Simons. Mas primeiro tempo muito sem graça, tá? Não aconteceu muita coisa, até que no segundo tempo o Sarr marca o primeiro gol do Tottenham ali de escanteio, batido pelo Simons. E o West Ham ainda até tentou fazer uma coisa ou outra, mas depois da expulsão do Souček, acabou toda a esperança que o West Ham tinha ali. Logo em seguida, inclusive, já saiu outro gol do Tottenham, Bergvall também de cabeça, e depois o Van de Ven fechou a conta, 3-0 Spurs, ótima vitória dos Spurs, e o West Ham não melhorou, foi sorte mesmo contra o Forest. Aí vamos para Brentford e Chelsea. Aqui eu acho que foi o meu maior erro da rodada, tá? Eu achei realmente que o Chelsea ia destruir o Brentford. Eu acho que eu esperei demais esse time. Tudo bem, o Brentford fez o melhor jogo até aqui do campeonato. Mas o Chelsea não pode sofrer o que sofreu contra o Brentford. Não dá. Fica até difícil saber se foi o Brentford que jogou bem ou se o Chelsea que jogou mal na defesa. Eu tendo a acreditar que foi uma mistura dos dois. O Brentford chegou primeiro, inclusive, com perigo. Mas o jogo, no geral, foi muito equilibrado. Até que o Shed recebeu um lançamento absurdo e fez o gol. Fácil, sem pressão de zaga, sem ninguém ali pra atrapalhar ele. 1-0 Brentford. Isso aos 34 minutos. Segundo tempo, o Chelsea veio melhor. Exigiu mais do Kelleher, até que aos 60, um golaço do Palmer, chute seco, meia altura, golaço. No lance seguinte, o Shed de novo obrigou o Sanches a fazer uma boa defesa, e aí começou. Era a trocação, era o tempo inteiro. Um atacava, o outro respondia, e o outro atacava, e o outro respondia. Foi uma loucura esse jogo. Com o Chelsea, claro, sendo um pouco mais perigoso. O Palmer, inclusive, perdeu um gol na cara. O Kelleher fez uma defesaça, mas pra mim é gol perdido, tá? Mas aí, aos 84, Caicedo de fora da área, um golaço, chutaço de fora da área, sem chance pro Kelleher. Mas quando o Chelsea achou que o jogo tava ganho, aos 93, gente, era esperar mais 3 minutos que dava pra sair com a vitória. Tomou um gol de lateral, cobrança lateral. Uma defesa que se preze não pode tomar gol assim, tá? Gol ridículo de se tomar. 2-2. E assim, se o Maresca quiser arrumar alguma coisa nessa temporada, vai ter que melhorar demais esse time, tá? Não pode ficar oscilando tanto, porque, assim, a defesa eu já criticava antes. Mas o ataque tá oscilando demais. E como o time tem esse desequilíbrio, né, entre defesa e ataque, se o ataque não for bem, se o ataque não for destruidor, como deveria ser, né, porque tem nome pra isso, não vai arrumar nada nessa temporada, né? Porque esse ano não tem Conference League, gente. Esse ano é Champions League. Esse ano é completamente diferente, tá? Não dá pra ganhar a Conference esse ano. Olha aí, muito mais complicado. E resultado excelente pro Brentford, que dá uma respiradinha. Vamos ver se consegue manter, né? É uma pequena injeção de ânimo aí pros Bees. Aí vamos para Burnley e Liverpool. 1-0 pro Liverpool. Sempre acreditei. Errei esse placar apenas por 5 gols de diferença. Falei que ia ser 6-0 pro Liverpool. E torcedores do Liverpool, eu juro que eu não tava brincando, tá? Não era pressão. Eu realmente acreditei que esse Liverpool ia amassar o Burnley. Mas realmente, alguns comentários que eu li ali de vocês iluminaram um pouquinho, tá? Esse é meu pensamento. Muita gente disse que o Burnley é um time meio que pedra no sapato do Liverpool, né? E realmente, nesse jogo mostrou. O Burnley foi muito guerreiro. Mas eu esperava mais do Liverpool, gente. Esperava mais. Criaram bastante? Criaram bastante. Mas ó, vocês chutaram 27 vezes ao gol. Acertaram só 4. Não pode? Isso não pode acontecer, tá? E tudo bem. Eu, como torcedor do Arsenal, entendo como é complicado jogar contra um time que joga de low block. E realmente é complicado. O time inteiro atrás da bola. Você tenta criar e tem 40 pessoas na sua frente, em volta do jogador que você quer dar o passe. Então é complicado. Mas eu esperava mais, mesmo assim, esperava mais. Teve algumas ótimas oportunidades, sim. Teve um chutaço absurdo do Szoboszlai de fora da área, que o goleiro fez uma boa defesa. Teve um lance bizarro do Chiesa na frente do gol. Putz, era só fazer. Errou o gol. Mas assim, não dá pra negar que o Liverpool amassou, né?
ficou com a bola mais tempo. O Burnley chegou muito pouco, mas é natural, né? Você está enfrentando o atual campeão, que teoricamente aprimorou o time. Então é natural, né? E ainda mais de um recém-promovido, você segurar o jogo. Até que aos 93, o Hannibal decidiu colocar a mão na bola dentro da área. A mão não, né? O braço. E aí não tem o que dizer, pênalti, Salah pra fazer mais um gol. Mas, gente, vamos lá. Eu conheço essa história, tá? Ah, tamo ganhando, tamo achando um jeito de ganhar. Nos 4 jogos vocês fizeram isso. Nos 4 jogos até aqui. Tudo bem, vocês estão 100%, ninguém vai ligar pra isso no final. Ainda mais se forem campeões, de novo. Mas ó, isso tende a não durar muito, tá? Vocês têm que fazer o trabalho de vocês, gente. Não pode ficar esperando um momento de sorte aos 94 todo jogo, tá? Esse time pode jogar muito mais. Só que, ó, o Wirtz, por exemplo, teve um lance bom do Wirtz. E tudo bem, a expulsão foi em cima dele, então ele participou do jogo. Mas tá devendo, ainda mais pelo preço que ele foi. Tudo bem, é apenas a 4ª rodada. E eu mesmo sugeri, né, pra gente esperar até a 10ª. Sugeri de novo, continuemos esperando até a 10ª rodada, tá? Mas tá devendo. E eu confesso, eu queria ter errado esse resultado. Óbvio, eu queria um empatezinho do Burnley, quase conseguimos. Quem sabe na próxima rodada. Aí, pra fechar a rodada, tivemos City e United e foi um massacre, tá? Foi um massacre. 3-0 pro City. E assim, gente, o que tá acontecendo com esse United? O Haaland quase fez um gol com 18 segundos de jogo. Já chegou com perigo. Absurdo. E o Šeško acertou um chute no gol. Hooray! Muito pouco, gente. Muito pouco. Esse jogo em particular, a criação de chutes a gol foi até parecida. Eu acho que a diferença foi de um chute a mais pro City. Só que o City acertou 6 vezes o gol. Vocês acertaram 2 vezes só no gol. E o Donnarumma fez uma defesa absurda num lance muito bom do Mbeumo, que, de novo, foi uma excelente contratação. Mas ele precisa ser mais acionado. Esse time precisa jogar mais. Por quê? Logo aos 17 minutos, gol do City, jogadaça do Doku, gol do Foden. O Doku jogou muito também, encheu o saco da defesa o tempo todo, dos dois lados. Tinha hora que ele apareceu pela esquerda, pela direita. Por exemplo, aos 52 ele deu a 2ª assistência do jogo. Aí pro Haaland, a primeira assistência foi pela direita, a 2ª assistência foi pela esquerda. Ou seja, o cara tava demais. Hoje era o dia do Doku. Logo em seguida, o Haaland perdeu um gol absurdo. Ele driblou o Baindir. Ele tava meio desequilibrado, né? Tudo bem, mas chutou na trave sem goleiro. Bizarro. Mas aí, aos 68, com um passe de antes do meio do campo, ele também saindo, né? De antes do meio do campo. Aí não é impedimento. Correu o campo inteiro e só guardou o 2º gol dele na partida. Agora é o artilheiro do campeonato, com 5 gols, e fechou a conta pro City. Como eu disse, era pra ter sido mais. E, de novo, o United tá longe ainda, tá? Tá longe, precisa melhorar muito. Precisa melhorar demais pra tentar alguma coisa melhor nessa temporada. E o City se recupera. Infelizmente, justo antes do jogo contra o Arsenal, né? Que é domingo que vem. Mas vamos ver. Vamos ver quem vence esse jogo aí. Eu tô confiante. É isso, galera. Essa semana já volta a Champions League. Jogamos no dia 16 agora de setembro contra o Bilbao, fora de casa. Então vai ser uma semana bem agitada, muito jogo. Eu vou tentar trazer um preview, não prometo, tá? Porque é muita coisa pra gravar. Mas eu tento trazer aí, pelo menos só sobre o Arsenal. E, claro, eu vou focar nos times ingleses, tá, gente? Não tem como eu trazer Bayern, PSG, Inter, quem mais? Barça, não dá pra trazer todo mundo. Mas eu vou tentar falar um pouco deles quando os ingleses enfrentarem eles, tá? Então, fica ligado aí. Mas me conta aí, quais resultados vocês acertaram? E vocês concordam comigo que não é sustentável isso que tá acontecendo com o Liverpool? E qual foi o jogo mais legal pra vocês dessa rodada? Comenta aí. Não esquece de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E come on, you Gunners!